as chamadas soluções privadas para as externalidades. Então, nós vimos lá as soluções, as políticas públicas para as externalidades, para lidar com as externalidades, sejam elas positivas ou negativas, mas agora também nós temos que ver qual é o comportamento dos agentes privados diante das externalidades. Embora as externalidades tendam a tornar os mercados ineficientes, nem sempre é necessária uma ação governamental para solucionar o problema. Em algumas circunstâncias, as pessoas podem desenvolver soluções privadas, o que seriam soluções individuais, tanto empresas como famílias. Tipos de solução privada. Às vezes, o problema das externalidades é resolvido com códigos morais e sanções sociais. Vamos considerar, por exemplo, por que a maioria das pessoas não joga lixo em lugares públicos. Embora existam leis contra isso, elas não são aplicadas rigorosamente. A maioria das pessoas evita jogar lixo em lugares públicos apenas porque é errado fazê-lo. A regra de ouro que as crianças aprendem diz: não faça aos outros o que não quer que façam a você. Então, a gente tem que levar também em consideração na economia, por exemplo, isso que o Menkil está colocando aqui, a presença de códigos morais. Esses códigos morais, eles conduzem as decisões das pessoas, mesmo sem incentivos, sem leis, sem normas, nada. As pessoas fazem porque elas têm esse código de conduta e podem produzir sanções sociais, exclusão social, a depender em razão de um determinado comportamento. Esse procedimento moral nos diz para levar em consideração os efeitos de nossas ações sobre os outros. Em termos econômicos, manda-nos internalizar as externalidades. Outra solução privada para as externalidades está nas instituições filantrópicas, muitas das quais foram estabelecidas para tratar de externalidades. O Sierra Club, por exemplo, cujo objetivo é proteger o meio ambiente, é uma organização sem fins lucrativos financiada por doações privadas. Outro exemplo são as faculdades e universidades, que recebem doações de ex-alunos, empresas e fundações, em parte porque a educação gera externalidades positivas para a sociedade. O governo encoraja essas soluções privadas para as externalidades, permitindo deduções no imposto de renda para as doações filantrópicas. O mercado privado frequentemente pode resolver o problema das externalidades a partir do interesse próprio das partes envolvidas. Em alguns casos, a solução acima é a forma de integração entre diferentes tipos de negócios. Considere, por exemplo, um produtor de maçãs e um apicultor que estejam localizados um próximo do outro. Cada negócio confere uma externalidade positiva ao outro. Ao polinizarem as flores das macieiras, as abelhas ajudam na produção de maçã. Ao mesmo tempo, usam um néctar que retiram das flores para produzir mel. Ainda assim, quando o produtor de maçãs decide quantas árvores plantar e o apicultor decide quantas abelhas manter, eles não levam em consideração a externalidade positiva. Com isso, o produtor de maçãs planta menos do que poderia e o apicultor mantém menos abelhas do que poderia, porque eles acham que vão ter um prejuízo por conta da externalidade positiva, no caso aí privado. Essas externalidades poderiam ser internalizadas se o apicultor comprasse o pomar de maçãs ou se o cultivador de maçãs comprasse as colmeias. Então, as duas atividades se desenvolveriam na mesma empresa, que é aí o que se falou aí no caso de integração, né, entre diferentes tipos de negócio. Então, um negócio beneficia outro, assim como você tem, por exemplo, várias atividades produtivas que geram subprodutos para um outro negócio. Então aí, digamos que é o uso mais eficiente, inteligente dos processos produtivos, numa forma de utilizar a inteligência capitalista em busca de retornos maiores. Então, o que pode ser subproduto para uma determinada indústria pode ser matéria-prima para outra indústria, fazendo aí, portanto, um reaproveitamento na tentativa de utilizar todos os produtos e subprodutos que a atividade gera, que poderiam determinar o número ótimo de A's e AB's. Então, internalizar as externalidades é um dos motivos pelos quais algumas empresas se envolvem em diferentes tipos de atividades. Outra maneira de um mercado privado lidar com efeitos externos é por meio de contratos entre as partes interessadas.
No exemplo anterior, um contrato entre o produtor de maçãs e o apicultor poderia resolver o problema das poucas árvores e das poucas abelhas. O contrato poderia especificar o número de árvores, o número de abelhas e talvez um pagamento de uma parte à outra. Ao estabelecer a quantidade certa de árvores e de abelhas, o contrato pode resolver a ineficiência que normalmente se origina das externalidades e deixar as duas partes em melhor situação, neste caso, com um bem-estar econômico maior. O teorema de Coase. Até que ponto o mercado privado é eficaz ao lidar com externalidades? Um resultado famoso, conhecido como Teorema de Coase, em homenagem ao economista Ronald Coase, sugere que ele pode ser bastante eficaz em algumas circunstâncias. De acordo com o Teorema de Coase, se os agentes econômicos privados puderem negociar sem custo a alocação de recursos sem custo, então o mercado privado sempre solucionará o problema das externalidades e alocará recursos com eficiência. Ok? Para vermos como o Teorema de Coase funciona, vamos usar um exemplo. Suponha que Dick tem um cachorro chamado Spot, que late e incomoda Jane, a sua vizinha. Este obtém um benefício por ser dono do cachorro, mas o cachorro confere uma externalidade negativa a Jane. Dick deve ser forçado a se livrar de Spot, ou Jane deve ficar noites sem dormir por causa dos latidos de Spot? Considere primeiro qual resultado é socialmente eficiente. Um planejador social, considerando as duas alternativas, compararia o benefício que Dick obtém da posse do cachorro com o custo imposto a Jane pelos latidos de Spot. Se o benefício excede o custo, para Dick será eficiente ficar com o animal. Então, se o benefício de Dick ter o cachorro for maior que o custo que ele dá para Jane, ele fica com o animal. E para Jane conviver com o barulho. Mas se o custo for maior que o benefício, Dick deverá se livrar do cão. De acordo com o Teorema de Coase, o mercado privado chegará ao resultado eficiente por si só. Como? Jane poderá simplesmente oferecer a Dick um pagamento para que se desfaça do cachorro. Dick aceitará se a quantia do dinheiro que Jane oferecer for maior do que o benefício de ficar com o cachorro. Então aí estamos colocando um elemento privado de que o agente privado poderia, numa espécie, entre aspas, de suborno, subornar alguém a fazer algo. Então, eu vou dar um dinheiro, por exemplo, para que o cara limpe o terreno do lado da minha casa ou faça um passeio para que a rua fique melhor para mim. Então, negociando o preço, Dick e Jane poderão sempre chegar a um resultado eficiente. Suponhamos, por exemplo, que Dick obtenha um benefício de $500 para manter o cachorro e que Jane arque com um custo de 800 por causa do barulho. Nesse caso, Jane pode oferecer a Dick um pagamento de 600 para que ele se livre do cão e Dick aceitará alegremente. As duas partes estarão em melhor situação do que antes e o resultado eficiente será atingido. É claro que esse teorema de Coase, em muitas perspectivas da nossa realidade concreta, assim, não passa de uma teoria, né? Ou seja, por exemplo, esse exemplo aqui é muito interessante porque o que tem de processo na justiça e de brigas em condomínio por causa de latidos, por causa de cheiro de animais, é uma coisa impressionante. E não significa necessariamente que as pessoas oferecendo dinheiro e contribuições a outras vão produzir esse resultado que o Coase está dizendo, vão chegar a um nível ótimo, principalmente quando envolve coisas emocionais como, por exemplo, cachorro, família. É claro que se envolver uma coisa prática ou uma coisa material, igual, por exemplo, num condomínio, você ter que chegar a um preço ótimo para alugar a sua garagem porque você não tem mais carro. Então, consequentemente, isso gera uma mudança. É possível, naturalmente, que Jane não esteja disposta a oferecer nenhum preço que Dick queira aceitar. Suponhamos ainda que Dick obtenha um benefício de $1000 por manter o cachorro e que Jane arque com um custo de 800 provocado pelos latidos do cão. Nesse caso,
Dick recusaria qualquer oferta abaixo de $1.000 e Jane não ofereceria nenhum valor acima de 800. Portanto, Dick ficaria com o cachorro. Dados os custos e os benefícios, o resultado, contudo, mesmo assim é considerado aqui como eficiente. Até aqui, admitimos que Dick tenha, por lei, direito de ficar com um cão que late. Em outras palavras, admitimos que Dick fique com o cachorro a menos que Jane lhe pague o bastante para convencê-lo a se desfazer do animal voluntariamente. Mas em que mudaria o resultado se Jane tivesse, por lei, direito à paz e tranquilidade? Opa! De acordo com o teorema de Coase, a distribuição inicial dos direitos não afeta a capacidade que o mercado tem de atingir um resultado ótimo. Suponhamos, por exemplo, que Jane tenha o direito legal de forçar Dick a se livrar do cachorro. Embora ter esse direito seja vantajoso para ela, provavelmente não mudará o resultado. Nesse caso, Dick poderia pagar a Jane para que ela lhe permitisse ficar com o cachorro. Aí inverteria a situação. Se o benefício de ficar com o cão para Dick exceder o custo do latido para Jane, os dois chegarão a um acordo que permita a Dick ficar com seu animal. Então aqui, agora seria a inversão, né? Ou seja, o Dick para ficar com o cachorro, para que Jane não fosse, digamos, exercer o direito à paz e à tranquilidade, ela receberia um benefício para poder ter o direito, para que o Dick tivesse o direito de ter um animal que faz ruído. Então veja, embora Dick e Jane possam chegar ao resultado eficiente, independentemente da distribuição inicial dos direitos, essa distribuição não é irrelevante. Ela determina a distribuição do bem-estar econômico. O fato de Dick ter o direito a um cachorro que late ou Jane ter direito à paz e à tranquilidade é que determina quem paga quem no final da negociação. Então, tem horas que a presença de uma lei faz com que alguém receba. E a ausência de uma lei e o direito do cachorro faz com que outro tenha que exercer o direito possa exercer o direito de pagar. Mas em qualquer um dos casos, as duas partes podem negociar entre si e resolver o problema da externalidade. Dick só ficará com o cachorro se o benefício exceder o custo. Em suma, uma síntese. O teorema de Coase diz que os agentes econômicos privados podem solucionar o problema das externalidades entre si. Qualquer que seja a distribuição inicial dos direitos, as partes interessadas sempre podem chegar a um acordo no qual todos fiquem em uma melhor situação e o resultado seja considerado eficiente.